Bom dia! Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Dani. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Anne, Natália, Karina. Como é que vocês estão? Eu tô aqui em São Paulo com aquele clima que não se decide, mas uma coisa eu sei. Essa semana você vai aprender como emagrecer e se manter magra. Então, muito bom dia. Me diz aí de onde vocês estão falando. Bom dia, Rose. Bom dia, Andréia. Bom dia, Marcelina. Bom dia, Thaís. Falando diretamente aqui de São Paulo. E aí, me diz de onde vocês estão falando. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações, que tem muita coisa pra gente falar hoje. Bom dia, pai! Como você tá? Tudo bem? Bom dia, Rê. E aí? Ó, meu pai está falando de São Paulo, a Andréia está falando de Portugal, a Anne de São Roque, a Gabi entrou. Bom dia, Gabi. Como você tá? Gente, a Gabi é super cuidadora de gatinhos. Ela resgata eles na rua, cuida deles, é a coisa mais linda. Depois eu coloco o Instagram dela aqui pra vocês. De Belo Horizonte, a Ná de Montes Claros, Minas Gerais. Também a Parnamirim, deixa eu ver quem mais, a Adriana de Natal, a Érica do Guarujá, Ceará, gente, eu amo. O Rafael, que tá falando de Sorocaba, que eu sei, ele acabou de entrar, mas ele... Deixa eu ver, a Fran, que tá falando da Coreia? Ô, louco! Deixa eu ver, a Rai da Bahia... Fortaleza, ai gente, a Sol de Portugal, Lisboa. Bom dia, Cíntia. Luana da Holanda. Oh, coisa boa. Ó, gente, então eu vou falar o seguinte. Se você entrou aqui agora, vai lá, já pega uma xícara de café e papel e caneta pra gente sentar e conversar, porque hoje vai ser a primeira aula da Semana da Transformação Corporal. Eu tô muito, muito, muito feliz de poder fazer essa semana aqui com vocês, porque eu e minha equipe, a gente preparou tudo com o maior carinho pra você também chegar no corpo que você sempre quis. Então, pega lá o seu cafezinho, papel e caneta, que a gente vai falar como você vai ficar magra pro resto da vida. Não só, como você vai emagrecer e ficar magra pro resto da vida. Então, ó, de hoje até quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu vou estar aqui com 4 aulas gratuitas para explicar os segredos do STC e como você vai usar os segredos do STC. Então, e também... Calma, eu vou explicar. Para quem não sabe, meu ponto eletrônico, diretor, o Darth Vader, tá sentado ali do outro lado, ali ó, e ele tá olhando tudo que eu tô fazendo. E se eu esquecer alguma coisa, ele me fala. Mas vamos lá, STC, o que é STC? Eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouquinho, mas é o meu sistema de transformação corporal. Vocês que estão começando a me seguir agora, que estão conhecendo o meu trabalho agora, eu tenho um sistema com mais de 100 mil alunos em 40 países, são milhares e milhares de vidas transformadas, que trabalha não só com a alimentação, não só com a atividade física, mas com todos os pilares que são importantes para você emagrecer e se manter magra. Vou começar com uma perguntinha para vocês. Alguma vez você já fez uma dieta, conseguiu emagrecer e ganhou peso de novo? Ou então, alguma vez você já entrou na academia, começou a emagrecer, mas logo depois aconteceu alguma coisinha, você parou de ir na academia e voltou a ganhar peso de novo? Pera aí que o meu ponto eletrônico tá falando de novo. Tá tudo escrito aqui, gatinho. Tá bom. O Henrique tá pedindo pra eu adiantar a minha pergunta, que eu vou falar mais pra tarde. Aí, ó, todas as vezes, o Beto sim, a Ariane também muitas vezes, a Janete também, exatamente. E aí eu queria saber, já que eu falei do STC, se tem algum aluno do STC aqui na live, e se você é aluno do STC, digita aí o seu resultado pra galera que tá conhecendo o nosso perfil agora, ver o que vai acontecer com eles também, se eles seguirem as orientações que a gente passar aqui. Então, ó, coloca aí o seu resultado com o STC, quem já é aluno, tá bom? E, pois é, o Vader tá lá me chamando, né, Beto? Pelo amor de Deus. E lembrando aqui uma ressalva importante, que o conteúdo do meu Instagram e de nenhuma plataforma digital tem o intuito de substituir uma consulta com um especialista. Então, antes de fazer qualquer coisa, você vai passar no seu médico, com o seu educador físico.
sempre você tem que buscar um profissional para te orientar, tá bom? Eu tô aqui para te orientar, para te ajudar, para te incentivar, para te mostrar um caminho, ok? Agora, vocês me veem magra assim? Ah, peraí, deixa eu colocar ali, ó, deixa eu mostrar. A Heloísa, aluna do STC, perdeu 8 quilos. Ali a Cíntia eliminou 28 quilos em 5 meses. Hoje ela tem 45 anos, 2 filhos e o abdômen trincado. A Lisa emagreceu 9 quilos. A Aninha, de Sorocaba, perdeu 10 quilos em 2 meses. A Janaína Pires Rocha perdeu 114 centímetros de medidas corporais. Olha que interessante ela colocar isso, é muito interessante. A gente não fala só de peso aqui, vamos falar principalmente de medidas e percentual de gordura. A Isamundi perdeu 10 quilos, a Priscila, mãe de 2, 9 quilos em 45 dias, a Paula, 10 quilos em 3 meses, a Michelle, 48 quilos em 1 ano e meio, e há 3 anos ela se mantém magra. Olha só, então são vários resultados, vocês podem ver aí no chat. Enquanto isso, eu vou começar aqui na nossa aula, porque hoje vamos falar de dieta. Ah, é verdade, isso realmente eu tinha esquecido, muito obrigada por me lembrar. Se você conhece aqui, se você está gostando do que eu estou trazendo para você, se você conhece uma pessoa que precisa emagrecer, uma pessoa que já tentou fazer de tudo e que não consegue, uma pessoa que está sempre tentando fazer dieta e nunca consegue se manter, uma pessoa que você quer bem, faz o seguinte, clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo e manda essa live para ela. Porque esse conteúdo que eu vou trazer para vocês essa semana é 100% gratuito. E eu tenho certeza que eu posso ajudar ela também. Então, já clica no aviãozinho e manda para ela aí. Para todo mundo que você quer bem, que quer emagrecer, que quer ter um corpo mais bonito, que quer chegar arrasando no biquíni no verão, manda essa live agora, tá? Então, ó, vamos lá. Hoje, pessoal, vocês estão me vendo magrinha sim, mas nem sempre foi assim. Então, eu venho de uma família maravilhosa, mas com hábitos alimentares que deixam qualquer nutricionista de cabelo em pé. Para vocês terem ideia de como era jantar na casa dos meus pais, era lanche de padaria, era nuggets, era miojo com salsicha, miojo com ovo, miojo com requeijão, era pizza, lasanha congelada, e eu fui crescendo assim, nesse ambiente. Então, lanche na casa dos meus pais, eu lembro, era bisnaguinha com geleia e requeijão, ou então com Nutella, ou então chocolate, biscoito, bolacha recheada. Eu cresci nesse ambiente. E, pra vocês terem noção, uma das primeiras palavras que eu falei na vida foi Coca. Você pode ficar passada hoje. Passada, porque hoje eu nunca daria isso pro meu filho, mas a minha mãe me dava Coca-Cola desde pequenininha e eu aprendi a falar Coca, uma das primeiras palavras. E aí, isso trouxe várias consequências que eu não imaginava, porque na minha cabeça, comer essas comidas era muito bom, eu me sentia bem quando eu comia. Se eu tava nervosa, se eu tava ansiosa, se eu tava preocupada com alguma coisa, a comida me deixava feliz. Então eu sempre ia lá e comia. Ou então se eu tava feliz por alguma coisa, a comida meio que coroava aquele momento todo. Então eu ia lá e comia também. Só que quando eu olhava no espelho, eu não gostava. Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho fotinho. Inclusive, assim, são poucas fotos porque o que aconteceu aqui? Aqui, pronto. São poucas fotos porque eu fugia da câmera que nem o diabo foge da cruz. Mas olha só, pra vocês verem. Vocês estão vendo a Mari de hoje, 35 anos. A Mari de antes. O bochechão, cabelinho ralo, o braço, a barriguinha. Eu nunca fui muito acima do peso. Nessa época aqui, eu pesava 60 quilos. Mas eu tinha aquela perninha fina. Sabe aquela perninha fina? Hoje a gente chama de, aqui em casa a gente brinca, a gente chama de sabirila, que é pernas de sabiá com corpo de gorila. Eu era tipo assim, eu sou aquela pessoa que quando ganha peso, não ganha peso na perna e no bumbum, ganha peso daqui pra cima. Então eu fico com aquela pochete, né, aquela gordura aqui no sutiã, bração, bochechão, aquela carona grande, né, de Kiko. E aí,
eu ficava super frustrada porque eu comia, me olhava no espelho e não me gostava. De vez em quando lá em casa a gente animava para fazer uma dieta, porque os meus pais também estavam acima do peso. A única pessoa magra na minha casa era a Camila, minha irmã, e eu ficava pé da vida por dentro porque ela comia as mesmas coisas que eu e ela era magrinha. Só que ela era a falsa magra, depois que eu vim descobrir. Eu era a gordinha verdadeira. E aí, de vez em quando a gente animava pra fazer uma dieta e a gente entrava na dieta, né? Então 2, 3 semanas a gente comia salada, a gente comia legumes, a gente comia verduras, a gente diminuía o refrigerante, diminuía as bobagens, os docinhos e etc. Só que isso não se mantinha. Por quê? A comida era sem graça, era insonsa, não tinha variedade, a gente era sempre a mesma coisa. Quando a minha mãe fazia legumes, era sempre aqueles pacotes de couve-flor, brócolis, cenoura, tudo que ela cozinhava no vapor, porque era o que menos ia ter caloria. Ela cozinhava no vapor, servia aquilo ali, era aquele peito de frango sem graça, né? Aquela coisa meio chapadinha, ou então um bife chapadinho assim, com pouca gordura. E a real é que a gente passava fome, eu tava sempre com fome, eu tava sempre com vontade de comer, eu fazia aquela refeição de cara virada, porque eu não gostava daquela comida e eu estava sempre com fome. Fora que era a coisa mais chata do mundo, você ficar comendo sempre a mesma coisa. E, enfim. Então, quando vocês me mandam mensagem aqui no Instagram e falam assim, Mari, eu já tentei de tudo. Mari, eu tento emagrecer e não consigo. Mari, eu tô olhando no espelho e não me gosto. Eu não me reconheço. Eu tenho vergonha de passar pelado na frente do meu marido. Eu tenho vergonha de colocar um biquíni. Tá chegando o final do ano agora, eu não quero nem pensar pra onde eu vou. Melhor ir pra neve, pra me esconder inteira. Quando você fala isso pra mim, eu entendo, porque eu passei por isso que você tá passando. Eu fui nutricionista, não conseguia seguir. Eu começava a fazer dieta, eu não conseguia seguir. Eu tinha fome, eu tinha ânsia de comer. Eu fiz mais de uma vez a inscrição na academia e eu não mantinha, porque eu pagava a academia e não ia. Que coisa maravilhosa, né? Aliás, alguém aqui já pagou a academia e não foi? Eu duvido que eu tenha sido a única pessoa. Duvido. E aí, pessoal, nessa época, meu pai estava pesando 127 quilos. Minha mãe tinha parado de fumar, engordou 14 quilos porque ela trocou o cigarro pelo chocolate. Meu pai com 127 quilos, diabético, hipertenso, tentou fazer um monte de dieta, inclusive tomar remédio, o que foi péssimo, foi parar no hospital, passando mal, remédio para emagrecer. E até que o meu tio, que é médico, indicou para o meu pai uma dieta usando, além dos alimentos, usando suplementação. E o meu pai começou a fazer essa dieta usando suplementos também. E meu pai emagreceu em 3 meses 27 quilos, que ele mantém até hoje. Dá uma olhada. O meu pai antes e hoje. Deixa eu mostrar. Papai, aqui ó, antes, dá uma olhada. E papai hoje, que é o vovô do João e do Luca. Olha aí, ó. Tá vendo? Meu pai antes e depois. E aí, quando eu vi o meu pai ter esse resultado incrível, eu fiquei animada de novo. Porque o meu pai, que era mais velho que eu, tava bem mais pesado. Se o meu pai tinha conseguido emagrecer, eu podia conseguir também. Aí, peraí, deixa eu virar um negocinho aqui. Pronto, agora ficou melhor. Pronto. E aí, quando eu vi o resultado do meu pai, eu falei assim, nossa, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Detalhe, quando ele começou a fazer essa dieta usando suplementos, eu fui totalmente contra, porque eu achava que suplementação era tipo whey protein que o pessoal tomava para ganhar massa magra. Eu achava que não era natural. Eu falava, não, ele tem que emagrecer mais natural. Eu não entendia nada. Foi só quando eu vi o resultado do meu pai que eu falei assim, poxa vida, esse negócio é bom mesmo. Aí eu comecei a fazer a dieta do meu pai e eu emagreci 8 quilos em 2 meses. Deixa eu mostrar o depois aqui pra vocês, aqui ó. Esse era o meu resultado de antes de engravidar do João. Lindão, né, meu pai, né, gente? Vocês viram, né?
Eu perdi 8 quilos em 2 meses. Muito obrigada, meninas, muito obrigada. Eu perdi 8 quilos em 2 meses e aí nessa época eu tava na faculdade e as minhas amigas começaram a me perguntar se eu podia ajudar elas também. Porque, gente, quando você consegue emagrecer e se manter de uma maneira saudável, deixa eu contar, não é só o seu corpo que muda, é a sua atitude, muda tudo. Eu tava sempre me escondendo atrás das roupas, eu nunca queria aparecer. De repente eu tava me sentindo bonita, eu tava me sentindo confiante, eu tava me sentindo poderosa, eu tava me sentindo bem. Eu comecei a usar roupa mais justinha, eu comecei a usar shorts mais curtinho, eu comecei a me sentir bem comigo mesma. Eu olhava no espelho e eu me sentia linda. Cara, isso não tem preço, você olhar no espelho e se sentir linda. E começou a afetar em outras áreas da minha vida. Eu tava sempre um pouquinho atrasada. De repente eu comecei a acordar sempre no horário, com mais energia. Meu intestino melhorou. Eu que ficava travada, ficava dias sem ir ao banheiro. De repente o meu intestino tava funcionando. De repente não, né? Depois que eu ajustei a minha alimentação e tudo mais, comecei a ir no banheiro. Meu quarto tava sempre uma zona, tava sempre uma bagunça. Gente, hoje se vocês vierem na minha casa não tem nada fora do lugar. Então, assim, a mudança que o emagrecimento trouxe pra mim, pô, se você vê o corpo, é só a ponta do iceberg, porque mudou tudo. E aí, nessa época, as minhas amigas começaram a me perguntar o que eu tinha feito, se eu podia ajudar elas também. E eu falei, claro que sim! Claro que sim! Só que tinha um problema, eu não fazia a menor ideia. Eu tava seguindo a dieta do meu pai. E foi aí que eu entendi. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Ajudar as pessoas a emagrecer para que elas não tenham que passar o mesmo sofrimento que eu. Porque quando eu fiz essa dieta nova do meu pai, eu falei assim, cara, eu tô me sentindo bem. Eu como comida gostosa, eu não fico morrendo de fome, eu durmo bem, eu acordo bem. E você quer passar isso para as pessoas. E aí foi o que aconteceu. Nesses últimos 15 anos, eu fiz muitos cursos, eu leio muito, estudo muito. Fui até estudante de nutrição, fiz vários cursos aqui no Brasil e fora. E cursos sobre nutrição, sobre coaching, sobre comportamento, sobre várias coisas. E eu montei a minha equipe multidisciplinar, com educadores físicos, nutricionistas e coaches. E nós montamos o STC, que é o Sistema de Transformação Corporal, que eu estava falando para vocês, que hoje tem mais de 100 mil alunos em mais de 40 países. E é por isso que vocês veem esses resultados incríveis aqui. E aí, é por isso que eu tô trazendo essa semana pra vocês, essa semana da transformação corporal. Porque eu tive a minha transformação há 15 anos atrás, mas eu tive novamente a minha transformação agora. Porque dia 20, o meu primeiro filho vai completar 6 meses, é um gatinho. Eu ganhei 13 quilos na gestação, já faz tempo que eu perdi esses 13 quilos e o meu corpo tá praticamente igual ao que era antes. Falta um negocinho assim de nada aqui embaixo, que eu sou bem cri-cri, sabe? Mas esse negocinho vai sair, eu tô amamentando ainda. Então, é maravilhoso, tá? E é por isso que eu trago essa semana pra vocês. Pra que vocês possam aprender o que a gente aplica no STC, pra que você possa ter o seu resultado também, ok? Então, ó, antes de você entender, antes de qualquer coisa, você precisa entender que para você transformar o seu corpo, você precisa transformar a sua alimentação. Eu sei que isso parece um pouco óbvio, mas não é, porque a gente releva muitas coisas da nossa alimentação durante o dia. Já fiz muitos cursos, já li muitos livros, já fui estudante de nutrição e eu tenho uma equipe de nutricionistas que cuida do STC. E o que eu vou passar aqui para vocês é o que eu aprendi nesses anos todos e com milhares de alunos do STC. Então, primeira coisa que você tem que saber, dieta todo mundo faz. Porque a dieta é simplesmente a escolha dos alimentos que você vai ingerir durante o dia. O que você tem que saber é se a sua dieta tá fazendo você ganhar peso, se a sua dieta tá fazendo você perder peso ou se a sua dieta tá fazendo você manter o peso. Coloca aí, por favor. A sua dieta ultimamente tem feito você engordar, manter o peso ou emagrecer? Coloca aí pra gente saber. Porque o que a gente tem que entender, isso é muito importante, é que para o nosso corpo funcionar bem, para ter boa saúde, a gente precisa ter uma dieta balanceada em todos os nutrientes que o corpo precisa, que são os macro e os micronutrientes. Vamos falar disso?
Macronutrientes são os nutrientes que a gente conhece como proteína, carboidrato e gordura. São os nutrientes, eles são chamados de macro porque a gente precisa deles em maior quantidade de 1 grama. Então, aí ó, tá vendo? Muita gente colocou aqui que a dieta tá fazendo manter. Adriane, você faz dieta sim, você faz. Porque dieta é o que você escolhe para comer durante o dia. O que você tem que saber é se essa dieta que você tá fazendo você ganhar, manter ou perder peso. Entendeu? Então, ó, vamos lá. Então, os macro e micro. Macronutrientes são proteínas, gorduras e carboidratos, que são nutrientes que a gente precisa em quantidade maior do que 1 grama por dia, ok? E micronutrientes são as vitaminas, os minerais, que a gente precisa de uma gama variada todos os dias e mas em quantidades menores de 1 grama. Então, cada nutriente tem diversas funções e a gente precisa deles de uma maneira balanceada. Vou dar um exemplo primeiro da proteína. Proteína é um macronutriente fundamental. Por quê? Ela é importante na construção e recuperação dos tecidos musculares, do músculo nosso. Então, se você tiver uma dieta baixa em proteína, tem um problema muito grande. Se você faz uma dieta para perder peso e você tem pouca oferta de proteína, você emagrece, mas você perde músculo. E isso eu garanto que você não quer. Você vira a falsa magra. Já ouviu falar desse termo, a falsa magra? Que é quando a pessoa ela tá no peso, mas ela tem um percentual de gordura mais alto. Então você vê ela de roupas, ela fala, nossa, fulana é magrinha, mas tem aquela pochetinha. O corpo é mole, não é aquele corpo firme, tonificado. É um falso magro, exatamente. E aí você emagrece, sim, emagrece, mas você fica fraco, fica mole e vira falsa magra. Não é o que a gente quer. Vitamina A. Vamos dar o exemplo da vitamina A. Se eu não tenho uma boa oferta de vitamina A diariamente, eu posso ter problemas de visão, né? Que mais? Fibras. Vamos falar das fibras tão importantes. Se você não comer fibras, você vai ter problema para ir ao banheiro, vai ter problema na absorção dos nutrientes. Pessoas que não vão ao banheiro com regularidade têm mais chances de desenvolver o câncer de intestino, por exemplo, que é um dos mais perigosos e mais silenciosos que existe. Então, as fibras são super importantes. Então, o que eu quero que você entenda dessa primeira parte é que para você viver bem, você precisa, com saúde, com energia, com disposição, para ter longevidade, você precisa de todos os macro e dos micronutrientes. Então aqui a gente já mata aquela coisa de, eu vou cortar tal coisa. Você não vai cortar nada. Você tem que comer na quantidade adequada para você. E depois eu vou te ensinar como é que você vai medir isso daí também, tá bom? Agora, vamos falar da gordura, que a gordura, a função da gordura não é só encher a nossa paciência na hora que a gente vai fechar a calça jeans, não. Gordura tem mais tarefas dentro do nosso corpo. Até algum tempo atrás, se acreditava que a única função da gordura era armazenar energia, mas não. A gordura é super importante no transporte de algumas vitaminas que chamam de lipossolúveis. Então, se você tiver uma dieta muito pobre em gordura, que não tem as gorduras boas para você, você vai ter dificuldade na absorção de alguns nutrientes também, dessas vitaminas e lipossolúveis. Então é muito importante. Agora, qual que é o principal... Ai, que bonito! Olha só, a Cris, colocou um monte de... Mas tem umas pizzas aí? Será? Então vamos lá. Qual é a principal função da gordura no nosso corpo? A principal função é o estoque de energia. Vamos entender esse conceito que é muito importante. E, inclusive, eu tenho uma leitura recomendada aqui para vocês. Existe um livro que chama Sapiens, que é um dos maiores best-sellers que existe. Foi escrito por um israelense que chama Yuval Harari. Desculpa. E ele explica bastante como a gente evoluiu como espécie. Então, vamos lá. Imagina que todos nós, a gente vivia há alguns milhares de anos, a gente vivia nas cavernas, certo? E naquela época... não tinha iFood, não tinha Rappi, não tinha mercado, não tinha restaurante, não tinha nada disso. Para você sobreviver, para você comer, você tinha que caçar e coletar. Então,
E a comida era escassa. Tinha dias que não se comia, se não tivesse oferta não se comia. Então o que acontece? Por que a gente evoluiu como espécie? Porque a gente aprendeu a armazenar gordura para depois. Então olha só que interessante. Naquela época a gente não tinha oferta de comida como a gente tem hoje. Então a gente aprendeu a guardar o excedente para sobreviver depois. O problema é que hoje em dia, sai de casa, dá uma volta no seu quarteirão. Eu aposto que vai ter uma padaria, vai ter um restaurante, vai ter, sei lá, uma banca de jornal cheia de coisiquinhas, ou então um mercadinho cheio de coisiquinhas para você comer. Se você quiser, hoje você senta no balcão de um restaurante, de uma padaria, de sei lá o que, e você come o dia inteiro. Então, o problema hoje é que o ambiente evoluiu, mas nós continuamos. A nossa programação vem de milhares e milhares de anos. Então, quando você fala pra mim, Mari, quando eu vejo comida, eu tenho fome o tempo todo, eu quero comer o tempo todo, você tem que entender que isso não é culpa sua. São milhares e milhares de anos de programação que existe dentro de nós, no nosso DNA, que faz a gente comer sempre que a gente vê comida. E hoje, o estímulo é enorme. Se você abrir o seu Instagram, eu garanto que vai aparecer um anúncio de comida. Se você ligar a televisão, eu garanto que vai aparecer uma propaganda de comida. Se você sair de casa e der uma volta no seu bairro, como eu falei, eu garanto que vai aparecer oferta de comida. O tempo todo a gente tem oferta de comida. Se você não souber organizar o seu ambiente, você vai ter oferta de comida o tempo todo. Então você pensa que o problema é você. Você acha que o problema é você, quando não. O que acontece é que o ambiente tem um estímulo muito grande para que você coma e a gente praticamente não tem defesas contra isso. Vou te ensinar. Aí, ó, a Carla acabou de falar que tem um restaurante na frente da casa dela. A Lígia não precisa nem ir pra padaria, porque o marido dela volta cheia de doces pra... Lígia, depois a gente vai conversar com seu marido, tá bom? Porque isso é muito, muito sério. Então a gente vê comida, não consegue se controlar, fica achando que o problema é com a gente, quando na verdade é um problema muito maior. E aí, deixa eu voltar aqui pra minha colinha. E aí, sim, a sua suspeita, eu vou confirmar, é a mais pura verdade. Nós temos preferências pelas comidas mais calóricas. Sim, isso se lê de exatamente Sapiens do Yuval Noah Harari, ele mesmo. A gente tem preferência por comidas mais calóricas, por quê? Vamos lá. Nosso corpo gasta uma quantidade de energia todos os dias para fazer as nossas funções vitais. Para o coração bater, para a gente respirar, para eu fazer isso daqui, eu gasto uma quantidade de energia, tá? É o que a gente chama de metabolismo basal. É só o que eu gasto para viver, ok? E aí, o que é a caloria? O que é a caloria? Caloria é uma medida de energia. Então, eu sei que uma quantidade de determinado alimento tem uma quantidade de energia. Se eu consumo aquilo ali, eu vou ter aquela quantidade de energia, tá bom? E lá veio... Pode passar aqui. Pode passar aqui. Ó, meu marido, meu parceiro... Tudo bem, pessoal? Diretor, o Darth Vader que fica gritando pra mim ali, é esse aqui, ó. Avisa pra compartilhar a live pra mais gente, ó. Sim. Lá. Se você tá gostando da aula de hoje, manda um aviãozinho para mais pessoas. Muito obrigada, Jaque. Fiquei muito feliz. Bom, então vamos lá. A caloria é uma medida de energia, ok? E aí, pra gente ter uma ideia, em média, uma mulher gasta, em média, 1.500 calorias para se manter viva e um homem gasta, em média, 2.000 calorias para se manter vivo. É claro que isso depende de diversos fatores, depende do sexo, depende do sono, depende da idade, depende da composição corporal, depende de um monte de coisa. Mas para ficar simples, para você entender como funciona, ok? O corpo gasta uma quantidade X de calorias, em média a gente pode colocar ali 1.500 para a mulher e 2.000 para o homem. Isso quer dizer que se eu comer mais calorias do que eu gasto por dia, eu vou guardar isso. Lembra que eu expliquei da nossa evolução? Eu vou guardar isso para depois. Bem que eu queria que o excedente fosse embora. Tipo, o corpo fala assim, não, obrigada, não preciso dessas calorias, pode ir embora. Não é assim que funciona, ok?
o corpo vai armazenar essa quantidade excedente de calorias em forma de gordura. Saco. Muito chato isso. Vamos lá. Então, a grosso modo, pra você entender, a cada 7.000 calorias que eu como além do que eu preciso, eu ganho 1 quilo. Pra perder é a mesma coisa. A cada 7.000 calorias que eu economizo, eu perco 1 quilo. Interessante, né? Agora, e assim, aí você fala assim, ai, mas 1.000 calorias a mais deve ser muita coisa. Deixa eu dar um exemplo. Um lanche, vou até falar, um lanche, tipo um Big Mac. Na verdade, eu peguei o Big Mac pra fazer a conta. Um Big Mac com batata média e um refrigerante médio tem 1.260 calorias. Esse lanchinho básico tem 1.260 calorias. Se eu boto uma tortinha de maçã, que é uma delícia, vamos falar bem real, é uma delícia. Se eu boto uma tortinha de maçã, essa refeição pula para 1.511 calorias. Sacanagem! Eu, Mari, gasto uma média de 1.230 calorias por dia para me manter viva se eu não fizer exercício. Se eu comer um lanche desse, eu não posso comer nem mais uma folha de alface, que eu vou engordar. Entendeu? Você entendeu como é que é? E aí, então é muito fácil, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Normalmente, num final de semana, uma pessoa que sai pra comer uns dia do lixo, já ouviu falar do dia do lixo, né? Come uma batata, come um sorvete, come isso, come aquilo, facilmente consome 3.000 calorias a mais em um dia. Em um dia. Não tô falando de um final de semana, em um dia. É fácil. Pra vocês terem uma ideia do que é possível, meu pai, que eu acabei de mostrar a foto agora, foi pra lua de mel com a minha mãe e voltou 20 dias depois, 8 quilos mais gordo. Claro que tinha inchaço, óbvio que sim, mas voltou. Bom, então, todos esses números são médios, só pra vocês entenderem como funciona. Então, o que eu tenho que fazer pra perder peso? Vamos lá. Uma tortinha. Exatamente, Elizabeth. E a gente come aquele lanche e uma hora depois você já tá com fome de novo, porque tem pouco nutriente, tem pouca proteína, tem pouca fibra, tem pouco nutriente, você já tá morrendo de fome de novo. Então vamos lá. Agora é a hora da gente começar a usar o papel e a caneta, que é importante vocês entenderem. O que eu tenho que fazer para perder peso? Primeira coisa, vamos lá. Comer menos calorias do que eu gasto. Que nem a gente estava falando da dieta, que tá engordando, emagrecendo ou mantendo, pronto. Tem que diminuir a quantidade de calorias que você comer menos calorias do que você gasta, ok? E por que isso é tão difícil? Porque não basta você comer as calorias. Vamos lá, eu tenho que comer 1.200 calorias. Se eu comer aquele lanche do McDonald's com 1.200 calorias, eu tô ali, né? Só que é só uma refeição, caramba, e agora? E o resto, né? Morro de fome o resto do dia. Você tem que comer também todos os nutrientes que o corpo precisa, os macro e os micronutrientes, ok? Então, a gente precisa desses nutrientes diariamente. Por quê? Se eu não tiver a quantidade de proteína, de vitamina, de fibra que eu preciso diariamente, eu vou sentir fome. E a fome é o maior vilão do processo de emagrecimento. Por isso, você tem que escolher os alimentos que sejam de alta densidade nutricional. Vocês conhecem esse termo? Eu sou completamente apaixonada. Alimentos de alta densidade nutricional são alimentos que têm uma grande concentração de nutrientes por caloria. Então, aquela quantidade de energia te fornece uma boa quantidade de nutrientes, fibras, vitaminas, proteínas, etc e tal, ok? E caloria vazia, que é o oposto de caloria vazia. Alimento com alta densidade nutricional é o oposto de caloria vazia. Caloria vazia é aquele alimento que só te dá energia, que só te traz o carboidrato ou o açúcar. Por exemplo, da farinha, da farinha branca, do açúcar, por exemplo. Eles te trazem energia, mas não trazem nenhum nutriente, ok? Agora, ok, Mari, já tô começando a entender. Eu tenho que comer menos calorias do que eu gasto. Mas não basta ser uma dieta de baixa caloria. Tem que ser uma dieta balanceada, que ofereça todos os nutrientes que o meu corpo precisa de forma adequada, na quantidade adequada. Você pode estar comendo proteína, mas se você não comer proteína na quantidade que você precisa, também não vai funcionar, ok? Agora, além disso, além de ser balanceada, de ser nutritiva, de oferecer todos os nutrientes na quantidade correta, ela tem que ser gostosa.
E anota isso, por favor, senão você vai sofrer o resto da vida e você não vai conseguir emagrecer. Se a sua dieta não for gostosa, se você não tiver prazer na hora de comer a tua alimentação, você não vai se manter. Por quê? Existe um princípio da psicologia que mostra que o ser humano faz de tudo para se aproximar do prazer e se afastar da dor. Então, inconscientemente, eu faço tudo no meu dia a dia para me aproximar daquilo que me dá prazer e me afastar daquilo que me traz dor. Se quando eu penso na minha dieta para emagrecer, eu penso, não gosto dessa comida, essa comida é ruim, essa comida é sem gosto, aí eu vou comer essa comida de novo, aí eu estou com fome, eu vou me afastar daquilo ali. Porque depois a gente vai falar de força de vontade, não é por aí. Você tem que ter uma dieta gostosa. Se a sua dieta não for uma delícia, você não consegue manter. E aí, você faz de tudo para se aproximar. Por isso também que eu amo os suplementos alimentares. Por quê? Esses suplementos, eles têm alta densidade nutricional, então eles têm bastante nutriente por caloria que oferecem, e tem poucas calorias. E esses suplementos, os suplementos corretos, eles te ajudam a sentir saciedade, a emagrecer sem perder massa magra, eles te ajudam a dormir melhor, porque você vai dormir melhor, te ajudam a ir no banheiro e uma série de benefícios. E o que eu queria trazer para vocês hoje é como os suplementos ajudam a gente a fazer uma dieta gostosa. Porque, puxa vida, quem aqui não gosta de comer um bolo, de comer uma torta, de comer uma sobremesa, de comer um pão de mel? Quem aqui não gosta de comer isso? Eu amo, eu sou uma formiga, eu amo comer. O meu programa favorito é sair pra comer. Até hoje. Só que a gente escolhe bem aquilo que a gente come agora. Mas, e aí, o que eu faço? Ao invés de usar farinha, ao invés de usar açúcar, ao invés de usar um monte de manteiga para fazer os meus doces, eu faço doces deliciosos usando suplementos, porque aí eu tenho uma boa quantidade de proteína, fibra, vitaminas e minerais. Vou dar um exemplo para vocês agora do meu café da manhã. Acabei de fazer o meu café da manhã. Foi um mingau de aveia. Mingau de aveia, gostoso, né? Vocês gostam de mingau de aveia? Eu amo. Me lembra de quando eu era pequenininha, quando a minha avó fazia mingau de aveia para mim, era uma delícia. E aí, o mingau de aveia, normalmente você faz com leite, açúcar e aveia, certo? Esse é o mingau de aveia tradicional que se faz. Mas o meu mingau de aveia eu faço com leite vegetal de amêndoas, aveia, e aí eu coloco o suplemento. Por quê? Quando eu coloco o suplemento, eu aumento a quantidade de vitaminas e minerais, eu adoço aquele mingau para ele ficar gostoso, não preciso usar açúcar, eu tenho muito mais proteínas. Para vocês terem ideia, um mingau de aveia tradicional ali teria em torno de 150 calorias. O meu mingau de aveia tem em torno de 220 calorias, mas é muito mais nutritivo, tem mais de 20 gramas de proteína e é absolutamente delicioso. Então, aqui está um exemplo, né, do meu café da manhã de hoje, ok? Bom, inclusive deixa eu mostrar pra vocês, ó, quando a gente tá falando de que a dieta tem que ser gostosa, olha só, algumas receitas que você pode fazer pra você usar, ó, no seu dia a dia. Mousse de chocolate, panqueca, os moranguinhos eu amo, curau de milho, pão de hambúrguer, aí ó, esse hambúrguer tava maravilhoso. Aí aqui já é outras coisas. Pessoal, tô vendo que vocês estão perguntando aí dos suplementos e tal. A gente faz uma aula só pra isso, tá bom? Mas por hoje a gente vai falar de dieta. Obrigada, Elô. Bom, então vamos lá. Vamos entender. De onde vem a transformação corporal? E por que eu falo tanto nesse termo e nem tanto de emagrecimento? Deixa eu voltar aqui pras fotos, que agora é importante. Esta foto aqui. Olha só, pessoal. Dá uma olhada. Faz assim. Dá uma olhada aqui. Aqui você tá vendo aproximadamente 1 kg de gordura e ali você tá vendo aqui, ó, 1 kg de músculo. Tá vendo? O que eu quero que vocês observem é a diferença do volume entre os dois. Estão vendo que a gordura, apesar de ter o mesmo peso que o músculo, ela ocupa muito mais espaço do que esse daqui? Repararam nisso?
Bom, por que isso é importante você entender? Por causa disso aqui. Aqui, ó. Olha só. Essas duas meninas, elas têm o mesmo peso. A gente pegou aproximadamente, né? Aproximadamente o mesmo peso, 60 quilos, mas os corpos das duas são completamente diferentes. Porque essa daqui tem uma quantidade muito maior de gordura do que essa daqui. Então, aqui teria aproximadamente 30% de gordura, aqui teria 13% de gordura. Para você ter uma ideia, vamos olhar essa daqui. Olha só, diz pra mim. Aonde você acha que você tá e aonde você gostaria de chegar? Dá uma olhada. Onde você acha que você tá e aonde você gostaria de chegar? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tá nessa aqui. Que você é a moça dos 25% de gordura. Então, quer dizer que aproximadamente 25% do seu peso é gordura, ok? E aí você fala assim, nossa, Mari, mas eu acho linda essa moça aqui do biquíni vermelho. Então, eu quero sair do biquíni laranja para chegar no biquíni vermelho. Se essa tem 25% de gordura aproximadamente e essa tem 15 a 17, para ficar fácil. Se eu quero chegar dos 25 por 15, então... Não é que eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 10% de gordura, entendeu? Essa é a diferença. Então, não pensa tanto em balança, não fica ligado na balança, porque a balança não vai te levar para o corpo que você acha bonito. A balança é só um número. Eu vou te falar, eu não acompanho a balança. Eu, Mari, não acompanho a balança. Não acompanho. Muito mais importante é o que o espelho me diz, porque ali eu consigo ver o como eu realmente me sinto bem. Aí, ó, a Lu tá com 35, a Gildete 45, a Sofia com 40 quer chegar nos 15, a de biquíni xadrez, ixi, professora Cícera, não lembro qual que era, 45, 35 quer chegar nos 15, e o moço, ai, Elson, desculpa, existe essa aqui de homens também, e eu vou trazer pra você, tá? Mas aqui eu não tenho fácil pra te pegar. Então, ó, vamos lá. O que eu preciso fazer para fazer a transformação corporal? Ou seja, diminuir o meu percentual de gordura. Então, vamos lembrar do que a gente aprendeu lá no comecinho da aula. Não basta entrar em déficit calórico. Não basta só eu fechar a boca. Vou perguntar de novo aqui para vocês. Alguém já fez alguma dieta que diminuiu muito a quantidade de calorias? Aposto que sim. E aposto também que você sentiu fome. Já vimos que esse não é o caminho. Agora, você já parou para se perguntar por que algumas pessoas emagrecem e ficam bonitas e outras pessoas emagrecem e ficam com cara de doente? Ou então outras pessoas emagrecem e ficam com tudo sobrando? Você já parou para se perguntar por que isso acontece? É por causa disso. Se você não tiver uma dieta como a que eu vou falar agora aqui, que são os pilares da dieta saudável, você vai emagrecer e vai ficar com cara de doente. Vai perder massa magra e isso não é bom pra você, de maneira nenhuma. Então, ó, não basta entrar em déficit calórico, você tem que ter uma dieta nutritiva, ou seja, tem que oferecer todos os nutrientes, os macro e o micro. Nada de querer ficar cortando nutriente, isso não é o caminho, o seu corpo precisa de todos os nutrientes, ok? Tem que ser balanceada, não basta oferecer os nutrientes, tem que oferecer na quantidade correta que o seu corpo precisa. Tem que ser proteica, porque se você tirar a quantidade, se você comer menos proteína do que você precisa, você emagrece, mas você perde massa magra, muito importante. Tem que fazer atividade física com regularidade, amanhã a gente vai falar sobre isso, não se esqueça. E tem que ser gostosa, tem que ser gostosa, não tem jeito, tem que ser gostosa. Se não for gostosa, você não consegue manter. Aí, eu tenho uma pessoa aqui que eu convidei para participar aqui da nossa aula, que é uma mulher incrível. Ela tem mais de 40 anos, ela é mãe e ela fez a transformação corporal dela depois dos 40 anos. Então, eu vou chamar olha, ó, a Maria Luciana. Perdeu o peso que ela queria, mas ela ficou com o corpo, como é que ela falou? Ela ficou, nas palavras dela, ela ficou horrível. Não é legal isso. Isso não é legal, ok? Então, vamos lá. Eu queria saber, quem é aluno do STC aqui, digita o seu resultado. Eu perdi tantos quilos em tanto tempo. E aí, eu vou convidar essa amiga, que virou amiga minha. Ela começou como aluna e hoje é amiga minha. Que é uma mulher linda, linda, linda.
que mora na Itália. Aqui, ó. Muito bem na cozinha. Inclusive, vocês têm que conhecer o Instagram dela. Bom dia, ou buongiorno! Bom dia para todo mundo aqui. Estou acompanhando essa live incrível, só aprendendo sempre contigo, Mari. Obrigada de me convidar para estar aqui com vocês. Não, é um prazer enorme, gente. Ó, vocês estão vendo a Dai toda linda aí? Deixa eu mostrar as fotos da Dai aqui. Ó, dá uma olhada. Que a Dai... Ah! Ó, eu vou aproveitar que você tá aqui, porque você é a pessoa perfeita para falar sobre isso. Olha só o tipo de comida que a gente faz no STC. Aqui tem uma bela macarronada, bolonhesa, hambúrguer, mousse de chocolate, pizza, olha aí. Aqui o nosso pãozinho francês. E aqui, essa blusa. Por que eu quis mostrar essas fotos de receita junto com a Dai? Ela vai mostrar, já vou mostrar agora para vocês. Dai, conta pro pessoal o que fez você sair daqui e vir para cá. Como é que você tava antes da gente se conhecer, antes da gente conhecer o STC? Olha aqui. Tava sempre de dieta e barriguda, Mari. Tava disfarçando, falsa magra quando dava, gordinha às vezes, mudando de peso e passando fome. Tava assim, Mari, uma tristeza. Sempre, ó. A minha história de emagrecimento, para mim, é uma grande vitória, porque foi a vida inteira que eu tentei, que eu lutei, que eu quis ter a barriga chapada e não tinha. Depois da gravidez do meu filho, eu não voltei para o meu corpo. E se passaram 20 anos e eu continuei fazendo, ou passando fome, ou comendo só verdura e fruta. Enfim, não comia o que eu queria, deixava de lado as minhas vontades, ficava, né, sofrendo, e não era justo, porque mesmo assim eu continuava com gordura nas costas, gordura em volta do umbigo, na cintura de panetone, sabe? Vergonha de usar uma blusa na ginástica, que eu, né? Tipo, me escondendo sempre. E era assim, Mari. Antes de conhecer a STC, era sempre de dieta e passando vontade. E aí, eu sei que você é formiguinha como eu, né? Me conta aí da dificuldade. Gente, a Dai mora na Itália. Pensa num lugar, assim, comida maravilhosa. Eu passei minha lua de mel lá, gente. Era um preço do outro, era só comida maravilhosa. E aí? Nossa! Meio muita tentação, né? Muita tentação aqui. Os doces são maravilhosos, as massas, as pizzas, tudo assim, muito com farinha branca, né? Muita gordura mesmo. Ai, que bom, né, gente? E só melhora, só melhora. Tô super contente depois dos 40 que eu consegui estar aí com a barriga chapada, Ô, né? Dai, e aí, aí Antes da gravidez. você conheceu o STC através do Instagram, né? Você me seguia? Ou você seguia uma amiga? Te Você come- seguia. Tava lá em dúvida de começar, não começar, já tava assim, meio desacreditada, sabe, Mari? Porque eu já tinha feito tanta dieta que parecia que não existia, não era possível que eu pudesse eliminar a gordura, sabe? Porque eu fazia regime, eu estava fazendo exercício e estava sempre me escondendo, nunca estava confortável comigo. E seguindo a Mari, e vendo essas receitas com cara de gordices deliciosos que a Mari faz. E aí eu disse, vou tentar, e graças a Deus. E eu dei essa chance, me dei essa chance, me dei essa chance. Porque pensa assim, tipo, a vida inteira de dieta e me restringir,
sempre me restringindo, sempre passando fome. Meu filho me dizia, mãe, meu Deus do céu, come que eu tô vendo que tu tá com fome. E hoje em dia, Mari, foram 7 quilos, né? 7 quilos de gordura corporal, barriga retinha, a sensação de pôr calça jeans, ou biquíni, a blusa da ginástica, a calça da ginástica, retinho. Não, e Barriga hoje, para quem não retinha. sabe, a Dai treina de top, tá? Ela treina de top, não treina nem mais de blusa, ela treina de top. Não, você sabe que é um E já sonho treinar de fazem top, eu 2 achava a coisa anos, mais Mari. linda. 2 anos que eu já mantenho meu peso, não voltei a engordar. E é a pulo do gato, pulo do gato, não voltar a engordar. Porque emagrecer já tinha emagrecido, tá? Não tinha secado a barriga, mas estava, né, com aquela cara meio cansada de quem emagrece. E pronto, voltava a engordar. Depois da STC, 2 anos se passaram e eu pude me desfazer do armário que eu tinha dos 2, 3 números a mais para aquele efeito sanfona. E cozinhando todo dia uma delícia. Todo dia tô fazendo meus doces. Fiz um muffin de café recheado com chocolate amargo dentro, que ficou maravilhoso, um muffin de café. Eu botei um Gente, pouquinho de chocolate amargo também em pó e um quadradinho dentro. Formiga, né? que delícia! Mas Ai, é que isso, delícia. olha só. Estão perguntando a sua idade, Dai. Você tem 40 aí? 5. 45. Tá? Muitas vezes as pessoas mandam assim, Mari, mas você não tá entendendo. Eu já tenho mais de 30. Ficou muito difícil depois dos 30. Gente, dá até 40. Não, mas você não tá entendendo. Eu sou mãe. E depois de que você é mãe, é muito difícil. Olha, Dai. Eu sou mãe também, agora. Ai, adoro falar que eu sou mãe, gente. É. E aí, ó, eu vou deixar o Instagram da Dai marcado aqui, porque eu quero que vocês entrem lá, porque lá tem um monte de foto da Dai do antes e depois, e tem um monte de receita maravilhosa que ela posta. Então entra lá e começa a seguir a Dai. E Dai, muito obrigada por ter participado. Você tá realmente cada dia mais linda, viu? Não vejo a hora de poder te ver de novo. Acho que vai ser no Retiro de Paris, né? Tomara que Vai ser, não vejo Tomara a que. hora. Exatamente. E aí, pessoal, Dai, muito obrigada, viu? Um beijão. Obrigada, Depois eu gente. te chamo. Tá Beijo. bem, obrigada. E aí, pessoal, então vamos recapitular a dieta. Então, ela tem que ser nutritiva, tem que ser balanceada, tem que ser proteica para não passar fome, não perder massa magra, tem que ser variada e tem que ser absolutamente deliciosa. Se a sua dieta seguir estes 5, você vai emagrecer e ficar magra pro resto da vida, como a Dai, que tá aqui embaixo, que também tá falando. E aí, então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Não é, o que eu vou comer? Você tem que entender esses 5, ok? E aí, amanhã a gente vai falar de atividade física. Responder pergunta? Nossa, aqui tem tantas perguntas. Eu até queria falar, gente. Eu não ignoro as perguntas, não, viu? É que é muito difícil de passar o conteúdo que eu preparei da aula para vocês e ler aqui o que vocês estão mandando. Então, é realmente muito difícil. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho para responder algumas. Peraí. Deixa eu ver. Arroz. Olha só, arroz é um alimento. Eu vou te ensinar a comer um arroz que é delicioso, lindo. Tem que fechar aqui, ó. Começou a chover agora aqui em São Paulo. Aí a gente mora na cobertura e começa a entrar água. Olinda, eu passei os pilares da dieta sim, já. Desculpa. Gente, aqui é muita coisa aparecendo aqui. Então eu vou te ensinar a fazer um arroz delicioso à base de couve-flor, que tem muito menos calorias, que vai te ajudar a chegar no corpo que você sempre quis. Ele tem muito menos caloria, ele é absolutamente delicioso, tem mais fibras e, gente, é super fácil de fazer isso. Muito mais rápido do que arroz normal, inclusive. Os 5 itens, Gabi, vamos lá. A dieta tem que ser nutritiva, tem que ser balanceada, vamos explicar melhor.
Nutritiva, tem que ter todos os macro e micronutrientes. Não vai sair cortando nutriente por aí. Segundo, tem que ser balanceada. Não adianta comer os nutrientes, tem que comer na quantidade correta que você precisa. Terceiro, ela tem que ser proteica, senão você vai emagrecer, vai perder massa magra, vai virar a falsa magra, vai ficar toda mole e flácida, não queremos isso. Quarta, ela tem que ser variada, então tem que ter variedade. Não vai ficar comendo só alface, arroz e tomate, não. Alface, frango e tomate. Não, esse não é o caminho. E quinta, ela tem que ser absolutamente deliciosa, porque se ela não for deliciosa, você não consegue manter, entendeu? Então são esses 5 aqui. Tô vendo que vocês estão perguntando bastante suplemento. Vamos fazer uma live só sobre eles, pessoal. Mas agora tá muito no finzinho pra gente falar. Suplemento nutricional, suplemento alimentar é tudo de bom, porque suplemento vai te trazer bastante nutrientes com poucas calorias, é absolutamente delicioso e a gente consegue fazer muitas receitas com eles. Então é muito bom. Como saber a quantidade de comida, Nogueira? Excelente pergunta. Não vai dar tempo de explicar tudo aqui, mas você usa as suas mãos para saber a quantidade de comida que você precisa. Quantidade de gordura, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de legumes e verduras. Simples, né? Maravilhoso também. Seria como um vigilante do peso? Não, não. É bem além, bem além. Suplemento é caro? Não, Tati, muito pelo contrário. Toda vez que eu vou no mercado, agora eu fico passada. Eu gasto ali no supermercado fácil, 100, 150 reais com qualquer coisinha. Para fazer, tipo, um jantar, para fazer uma coisinha, gasto. Uma refeição com suplementação, você vai gastar aí em torno de 6, 7 reais. Então, preços do Brasil, nos Estados Unidos você gasta aí em torno de 1, 2 dólares. Muito mais barato. O que você come com isso? Nada, né? Então, por aí. Tenho preguiça de cozinhar. Ótimo, eu também sou super prática. Vamos colocar prática para não falar preguiça? Vamos colocar. Tenho 53 anos. Essa dieta para mim, com certeza você pode fazer, independente. A gente tem alunos de 60 anos e muito mais. Mas, gente, tem muitas perguntas aqui. Não vou conseguir responder tudo. A gente está quase no nosso horário. O que eu queria falar é que é o seguinte. Amanhã a gente vai voltar aqui para falar sobre atividade física. Porque eu sei que muitos de vocês acham que precisa ir para academia, precisa pegar pesão, precisa ficar horas na academia. Eu vou te mostrar amanhã que isso não é necessário. Que você pode treinar na sua casa. A gente vai falar sobre atividade física que mais perde gordura. A gente vai falar como você vai se manter ativa, como você vai começar a fazer atividade física amanhã. Ok? Então, amanhã a gente vai estar aqui às 9 horas da manhã. De que você vai treinar em casa também. Exatamente. E sim, Ramira, eu vou deixar a live salva por enquanto, tá bom? Não fica para sempre. Luciana, algumas receitas. Menina, tem tanta receita aqui no meu perfil. Assim que acabar a live, vai lá no meu perfil e começa a rolar para baixo. Um mundo de receita. Que, amor? No meu YouTube também tem muita receita. No YouTube as receitas são até mais elaboradas, que aí os vídeos são mais longos, né? A gente consegue falar mais tempo. Bom, então, hoje foi a aula sobre a dieta. Vou deixar salvo aqui e amanhã a gente vai falar sobre atividade física. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dai, principalmente você, muito obrigada pela sua presença. Estou apaixonada pelos teus seguidores aqui. Quanta pergunta interessante, quanta gente animada. Nossa, verdade. Super honra de estar aqui com vocês, porque, gente linda mesmo, gente... Nossa, amei. Estou aqui perdida nos comentários, estou emocionada, amiga. Não, eu vou colocar tudo aqui. Ajudar. E, gente, se por algum motivo se eu não conseguir responder o seu comentário aqui, que eu sei que tem muitos comentários aqui, me manda um direct que a gente conversa por lá, porque por lá é mais fácil, tá bom? Então, um beijo enorme, que vocês tenham uma semana maravilhosa e a gente se vê amanhã na aula sobre atividade física. Treinar em casa 20 minutos e ficar seca. Beijo!